Oi pessoal, voltei aqui gravar vídeo pra vocês. Eu estava muito ansiosa, com muita vontade de gravar vídeo novo e finalmente agora eu me senti preparada pra isso. Então vamos começar. Vocês podem ver que estou diferente, que eu mudei um pouquinho, que eu pintei o cabelo de rosa, que eu amo muito e tava com muita saudade de fazer isso. E o pediatra falou que tá tudo bem, que não tem problema fazer isso, desde que seja um tonalizante assim de marca registrada, não do Paraguai, ele falou. Então não tem problema, não vai dar em nada e também não pega na raiz, vocês podem ver. Então esse vídeo é sobre o relato do parto. Quero contar pra vocês como que foi minha experiência do parto. É um vídeo meio longo, eu acho. E vou contar direitinho o que aconteceu. Bom, para começar, vocês sabem, vocês viram no vídeo do vlog, que eu contei que eu tinha tido consulta com 38 semanas, que eu tava com 2 centímetros de dilatação. E aí, no dia 24 de novembro, eu tive consulta de novo. E o médico falou que eu continuava com os 2 centímetros de dilatação, que ele acreditava que teria evoluído mais, que deveria estar mais dilatado e tal. Então ele falou que provavelmente eu teria que marcar uma cesariana. Aí minha vontade de ter parto normal já foi por água abaixo, né? Mas eu ainda acreditava que podia acontecer muita coisa em uma semana. Ele me disse para marcar na semana seguinte, na segunda, na terça, e já ficar por Juí pra fazer a cesárea. Tudo bem, aí voltamos pra casa, nós já tínhamos levado as malas, tudo. Aí a gente jantou, tudo. Nós assistimos uma série que a gente gosta muito de assistir e a gente foi dormir. Aí eu dava uma dormidinha, dava uma cochilada, eu sentia aquela contração. E daí parece que ela tava aumentando a intensidade, tava sentindo um pouquinho de dor. Aí foi passando, aí eu levantava, ia no banheiro, voltava, deitava com a contração de novo. Aí eu baixei um aplicativo no celular que era pra cronometrar as contrações. Aí eu pensei, chegou a hora de eu usar esse bendito aplicativo. Aí elas estavam dando em torno de 5 minutos assim. E daí dali a pouco dava mais passado pra 10 minutos. Aí eu tava meio indecisa, será que é, será que não é? Aí teve uma hora que eu fui na cozinha, aí eu senti uma bem forte, que eu tive que me encostar na parede assim, me segurar, que doeu mesmo. Aí eu pensei, bah, eu acho que é hoje, tá. Aí nesse momento eu já tinha acordado o Gustavo assim, eu falei pra ele, amor, eu tô tendo contração seguida, tá doendo, eu não sei. Bem ansiosa, né? Que nem eu vi uma mulher que postou no Baby Center esses tempos que ela colocou assim, que é o final da gravidez. É muito engraçado porque você não vê a hora de sentir dor, e dor é uma coisa ruim, né? Mas é um momento assim que você não vê a hora de sentir aquela dor que chegou a hora, meu filho vai nascer. E eu tava assim, tava muito ansiosa, bem feliz. Eu tava sentindo dor. Aí eu acordei o Gu, aí o Gu também ficou super feliz, ansioso, será, né? Aí eu liguei pro doutor. Eu pensei, vou ligar pro meu médico, vou ver o que vai me dizer, porque eu tenho muito medo dessa coisa de estar na estrada, né, que é 1 hora. Aí eu liguei pra ele me disse, vem pra maternidade, né? Vem pra maternidade. Aí eu, chegou a hora de eu falar isso pro Gu e ele, sério? Eu, sério? Tá. Aí eu peguei e fui tomar banho. Como a gente tinha tido consulta naquele dia, as nossas coisas estavam tudo arrumadas. É só colocar de volta no carro e seguir viagem. Aí eu tomei banho. Aí a gente se ajeitou. Daí era em torno de 5 e pouco, assim, quando a gente saiu de casa. Que eu gravei no vlog, né? Aí estávamos indo, as contrações assim estavam vindo. E daí eu me segurava assim no carro. Passou. Não era algo nada insuportável, assim, era bem suportável.
doía, mas é bem suportável. E eu né, será que vai dar parto normal, né? Tava naquela expectativa. Aí a gente chegou no hospital, era em torno de 6h30, assim. Daí a gente foi lá pro atendimento. Daí a gente fez os papéis do atendimento, assim. Aí eles pediram a carteira do Unimed, tudo, nossos dados, da que a gente morava, essa coisa toda, você sabe. Aí botaram uma pulseirinha assim em mim. E ele falou, agora vai na cadeira de rodas. Aí tá, mas eu consigo caminhar, né? Eu tô bem. Daí ele, não, mas é que são normas, são procedimentos. Ok. Aí o moço da recepção me levou até uma sala, deixou lá. Aí a gente entrou, eu e o Gustavo. Aí ela disse a mulher que tava lá, disse assim, vamos ver quanto você tá de dilatação. Você tá ansiosa, né? Deu, ai, claro, né? E é hoje que tu neném vai nascer. Meu Deus, é hoje, né? Super ansiosa. Aí ela foi lá, me botou deitada naquela mesinha. E aí vamos ver quanto você tá de dilatação. Aí ela disse quanto que estava da última vez. Eu disse, bom, ontem na consulta estava 2 centímetros, não tinha evoluído e o doutor falou que provavelmente a gente ia ter que marcar cesárea. Aí ela disse, e se eu te disser que você já tá com 5 centímetros de dilatação, você acredita? Sem dor, você acredita? Meu, 5 centímetros já, e eu super tranquila. E eu, nossa, que legal. E daí ela disse assim, você vai tentar parto? Vai tentar parto normal? E eu, com certeza eu vou tentar, né? 5 centímetros já até aqui, falta mais 5, é claro, né? Mas eu tranquila, e ela disse que já tem mulheres que chegam já mal, com dor, gritando, sei lá, quando estão 5 centímetros. E eu já tava com 5 de boas. Então eu pensei, claro que eu vou tentar, óbvio que eu vou tentar parto normal. E eu quero parto normal. Ok. Daí elas mandaram o Gustavo ir lá buscar nossas coisas e tal, e ele foi, e eu fiquei lá. Aí, primeira coisa que ela fez, bom, você tira toda a sua roupa e só põe uma calcinha com um absorvente grande que você trouxe. Aí eu fui lá no banheiro, botei aquela blusa verde assim, botei a touquinha, escondi os cabelos e daí botei a calcinha com absorvente. Aí eu tinha esquecido minha carteirinha de gestante. Elas pediram minha carteirinha de gestante. Eu tinha esquecido. Na hora de ligar pro doutor, a gente pegou, foi lá na quarto, na cama, ligamos e ficou lá na cama. Aí eu esqueci. Daí ela me perguntou se eu era Streptococcus positivo ou negativo. Eu disse que meu exame tinha dado positivo. Daí ela tem que me aplicar antibiótico. Aí ela fez um teste de HIV em mim, tirou sangue do meu dedo. Daí ela arrumou assim pra pôr soro em mim. Pra pôr o antibiótico, né? Do Streptococcus. Aí nesse momento trocou assim de mulher, sabe? Não era mais aquela que fez o toque em mim. Trocou, veio uma outra enfermeira cuidar de mim. Essa que já fez o exame da AIDS e perguntou do Streptococcus. Daí ela me colocou o soro, que tinha antibiótico, e disse assim, agora nós vamos lá para a sala de preparação para o parto. É aquela sala que eu mostrei para vocês. Aí lá ela disse que ia me monitorar, que ia vir ver os batimentos do Romeu, que ia ver se eu estava bem e que eu podia ficar lá à vontade, assim. Daí ela disse, daqui a pouco eu volto a te ensinar, tipo, exercícios na bola e tal, o que você fazer pra ir passando e começando a dilatar. Ok. Daí ela disse, daqui a pouco eu vou ligar pro teu médico pra ele vir aqui te dar uma olhada. Ok, fomos lá pra sala, eu estava super bem. Aí, depois chegou meu médico. Aí ele viu que eu tava bem, dele, tudo bem, né? Ele ficou surpreso com 5 centímetros. Aí ele falou pra ela
cuidar o soro, assim, que era pra deixar bem devagar. Depois de 1 hora, ia aumentando o soro, assim. E que eu tava bem e que qualquer coisa era pra ligar pra ele que ele vinha. Ele voltou a fazer o que ele tava fazendo e eu fiquei lá com o Gustavo. O Gustavo colocou toda aquela roupa e tal, e a gente ficou lá. Aí eu estava bem, estava super bem, só tinha bastante vontade de ir no banheiro, fazer o número 2. Eu fiz várias vezes o número 2. Eu acho que era por causa do trabalho de parto mesmo, mas foi várias vezes. Aí a contração dava uma apertada assim às vezes, mas super tranquilo, tava super tranquila. Aí a enfermeira foi lá explicar. Ela disse sim, pra fazer exercício na bola. Tem no vídeo lá, vocês viram que eu tava fazendo exercício pro lado, assim, mexer o quadril e também aqueles dos pulinhos, assim. E daí ela disse que eu também poderia caminhar. E quando eu sentisse que a contração apertasse, ela ia me levar pra uma ducha, pra tomar uma ducha, pra me acalmar. Aí, tá, tudo bem. Aí eu tava dando... Aí também ela ensinou o Gustavo a fazer massagem nas minhas costas, assim, quando viesse a contração, ele massageava. Aí a gente tava basicamente assim, eu tava lá na bola, bem de boas. Amor, vem contração, massagem, 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 massagem. Eu pedia, aí ele vinha, fazia massagem e tá, passou. Aí daqui a pouco vinha outra massagem, massagem, massagem. Aí ele vinha lá e fazia massagem. Tava sendo até bem engraçado, bem legal. Aí depois eu cansava de ficar na bola, daí quando eu me sentia muito cansada, eu deitava um pouquinho de lado assim. Daí quando cansava de ficar deitada, a gente ia dar uma volta no corredor, caminhava e tava tranquilo, super tranquilo. Aí as horas foram passando, passando. Aí ela vinha aos poucos ver os batimentos do Romeu e tava tudo ótimo, tudo bem. E a gente continuava naquela. Aí ia passando as horas, aí ela vinha e dizia assim, meu, tá todo mundo surpreso aqui no hospital, porque eles não acreditam que eu tô com uma paciente de trabalho de parto, uma gestante de trabalho de parto, porque você não sente dor, porque você tá super tranquila, tudo bem contigo. Então, tá todo mundo surpreso mesmo com isso. E eu, bah, que legal, né? Eu falei pra você assim, eu acho, amor, que vai dar pra ter parto normal, porque tu tá vendo como é que eu tô, né? Super tranquila. Tá correndo tudo bem, né? E dele eu também acho. E a gente tava acreditando muito nisso, muito. Porque tava muito tranquilo. A dor que eu sentia eu tava conseguindo suportar. Ela apertava, apertava, mas eu tava suportando. Até minha médica falou assim, bah, Carol, não é fraca. Não é qualquer dor, né? Que eu tava tolerando muito bem. Ok. Aí depois acabou meu soro. Aí ela trocou, botou outro e botou mais rápido. Aí eu perguntei, tá, mas o que é isso, né? Que eu tava vendo, do tanto que eu pesquisei de parto e coisa assim, era indução. Eu tava vendo, e é claro que eles não vão querer ficar com uma paciente ali, né? Tanto tempo assim no hospital. Aí ela disse pra mim que era ocitocina com glicose, não sei mais o que era a básica indução. E eu tinha muito medo dessa tal de indução, que eu já tinha lido que a dor era muito ruim, que era... Só que eu tava confiando no hospital, tava confiando nas pessoas, nas enfermeiras, tudo. Tava muito confiante assim do tratamento. Aí ok, eu nem reclamei assim, nem reclamei. Aí ela nos deixou de novo. Aí dali a pouco eu senti que as contrações começaram a aumentar muito, muito assim, de uma hora pra outra elas estavam piorando mesmo.
Aí eu sentia vontade bem frequente de fazer xixi também. Aí eu ia no banheiro, daí eu ficava sozinha no banheiro e eu sentia uma contração assim, que eu me segurava assim no vaso assim e passou. Ok. Eu voltava, dor de seguro, tá aumentando muito rápido. E eu queria ver a dilatação, porque isso já era em torno de... Eu tinha passado quase a manhã inteira. Deixa eu ver, o Romeu nasceu, era 1h35. Isso já devia ser meio-dia e pouco. E elas estavam, do nada, assim, elas passaram de um momento, assim, quase sem dor. Estavam passando por uma dor, assim, muito forte. Aí, eu disse isso pro Gu, ele também ficou, né, meio assim. Aí ela foi ver os batimentos do Romeu de novo, aí tava vindo aquela contração, tava vindo muito forte. Aí eu disse, eu acho que agora eu quero a ducha. Daí a gente foi lá pro chuveiro, porque ela ficava o tempo todo, você quer no chuveiro, quer no chuveiro, quer no chuveiro. Eu, não, tá tranquilo. E eu notei que foi logo depois daquele segundo soro que ela colocou, ele era diferente. Tava ficando muito forte. E não tava, que nem eu falei pra vocês, não tava sendo gradual, foi de uma hora pra outra. Começou a ser muito forte mesmo. Aí eu fui pra ducha, eu já tava me segurando no Gustavo assim, ó, meu Deus. Tava quase chorando assim, não cheguei a chorar, mas eu me segurava nele e disse, meu, tá muito forte. E daí ele disse, me abraça assim, dele fazia massagem, eu abraçava ele e dizia, tá muito forte. Aí ela me botou naquele chuveiro, a água super quente, tava muito quente, e abria aquele chuveiro e não ficava no ponto certo, até que eu deixei aquela água quente assim, correndo nas minhas costas. Dava uma aliviada, só que ela tava muito quente, aí eu não conseguia me concentrar se ela tava boa, se ela tava ruim, e vinha aquela contração e, meu Deus. Daí eu tinha visto o Júlio, que é o que faz analgesia de parto, ele tava no hospital, eu tinha visto ele uma hora que eu tava caminhando no corredor. Aí eu disse, Gu, tá muito forte. Daí eu disse, o Júlio tá aí ainda, será que ele tá aí? Aí o Gustavo falou pra enfermeira assim, podia ver se o Júlio tá aí, que ele faz analgesia, porque a dor dela tá muito forte. Eu disse, fala com o Júlio, por favor. Aí elas falaram assim, a gente tem que esperar o teu doutor vir de novo. A gente tem que esperar ele vir, que daí a gente fala com ele, daí a gente fala com o Júlio. E o mas amigo, tá muito forte. Tu não entende? Tá muito forte. Aí o Gustavo disse, ele tava aí pro hospital, ele falou que só vai ficar até 1 hora, vocês podiam ver, por favor. Tá, aí de insistência dele, elas foram ver. Nossa, mas elas foram ver, aí elas voltaram e falaram assim, o Júlio foi embora. Eu, meu Deus do céu, o Júlio foi embora. Né, eu já comecei a ficar meio apavorada. Ele não tá aqui, essa dor tá super forte e só tende a piorar, hein? Meu Deus, né? E elas não queriam ligar pra ele, elas não ligaram para ele. E eu, beleza, né? Daí voltamos pro... Eu disse, não quero mais dois. Voltamos pro quarto. Daí a gente tava indo assim, caminhando, e a mulher resolveu parar, perguntar sei lá o que, enfermeiro pra outro enfermeiro. E eu disse, não, agora não dá pra parar, porque eu não consigo parar de caminhar, porque se eu parar a dor vai ser horrível. Aí o Gustavo pegou um negócio assim e a gente foi pro quarto. Aí ele disse, tu quer caminhar mais? Porque às vezes aliviava, sabe? Daí eu disse, não, agora não quero mais. Ela começou a ficar muito forte assim, de um jeito insuportável. Tava ficando insuportável. Aí elas me botaram deitada na cama pra ver os batimentos do Romeu de novo.
Aí ele tava dizendo, ai meu Deus do céu, tá muito forte, não tô aguentando. Não tô aguentando, cadê o doutor? Não dá pra fazer, pra ver como é que tá a dilatação, porque eu achei que devia estar, sei lá, nos 9 já, porque a dor, ela tava muito intensa. Muito intensa. Aí ela disse, tá tudo bem com o bebê e o teu doutor já tá vindo, nós ligamos pra ele, ele já tá vindo. Ai meu Deus do céu, passava a contração. Ai que alegria, tá tudo maravilhoso. Vinha a contração, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tava bem assim. Aí chegou meu doutor. E a hora que chegou, eu não tava aguentando mais. Eu disse, não aguento mais, eu não aguento mais. Eu acho que eu passava mais tempo de olho fechado do que de olho aberto. Não tava conseguindo raciocinar direito. Já, eu não aguento mais. Daí eu lembro que eu peguei na mão do Gustavo assim. Eu disse, eu tenho vontade de apertar. Ele pode apertar, amor, aperta forte assim. Eu não consegui, porque eu pensei assim, eu não quero machucar ele, apesar da dor que eu tava sentindo. Eu pensei assim, não quero machucar, não vou apertar. Não apertei. Aí o doutor falou, vamos ver quanto tá a dilatação. De um momento que eles me tiraram daquela cama, tinha que passar pra outra cama, vocês viram que tinha 2 camas, né? Aí pra aquela outra cama lá do lado de uma porta. Meu Deus, foi horrível levantar. Porque a dor, ela tava muito forte, eu não conseguia caminhar direito. E tipo, tava vindo de 1 em 1 minuto, eu acho. Tava muito seguido. Muito seguido e muito forte. Não sei se estava dando 1 minuto, mas estava muito forte. Aí, só essa troca de uma cama pra outra, eu disse, não aguento. Eu tava implorando assim, que eu não aguentava mais. E eu disse, eu não quero mais. Depois o Gustavo me pediu o que era, eu não quero mais, eu tava dizendo pra dor, eu não quero mais essa dor, não quero mais sentir essa dor. Porque ela tava muito forte. Aí ele me colocou na outra cama, daí mediu a sensação. Eu ouvi ele dizer 3 centímetros, mas eu tava fora. O Gustavo depois nos falou que era 6 centímetros naquela hora. Ele disse que era 6 centímetros. Aí meu Deus, não evoluiu nada. E eu tô sentindo essa dor horrível. E vai levar mais pra dilatar todo o resto que precisa. Sabe-se lá quantas horas vai demorar, quanta dor eu vou sentir ainda, não tô aguentando mais. Daí o doutor falou assim, eu vou tentar estourar tua bolsa, porque em muitos casos, logo depois que a bolsa estoura, a dilatação dá um salto. Então só um pouquinho, eu disse, não aguento mais, doutor, não aguento mais. Aí ele pegou e estourou a bolsa. Eu achei que foi horrível. Assim, eu não senti o momento que estourou a bolsa, ou como é que foi que pegou lá, assim. Ele introduziu um negócio desse tamanho, assim, comprido, que eu pude ver. Tinha tipo um ganchinho na ponta, assim. Ele introduziu e pá, estourou a bolsa. Eu não senti dor. Eu só olhei pro lado, assim, eu vi aquela água escorrendo. Eu já tava aterrorizada da dor. Aquilo me deixou muito nervosa. Porque eu vi que eu achava que a água era branca. E aquela água tava meio esverdeada, meio marrom, sei lá. Meio esverdeada ela tava. E eu tinha visto alguns relatos, algumas coisas na internet que dizia que se a água tá escura, podia ser o primeiro cocô do bebê, que ele pode ter feito dentro da barriga e pode ser perigoso pro bebê e tal. Daí eu vi aquela água meio escura, meio esverdeada. Eu comecei a ficar apavorada, ficar com muito medo mesmo de estar acontecendo algo com o meu, alguma coisa errada, sabe? E daí eu olhei para aquela água assim e junto com a contração, assim, foi horrível. Parece que a contração deu mais um salto de dor, assim, que eu não aguentava mais. Aí o doutor disse assim, liga pro Júlio, pra ele vir. E eu,
eu vou aguentar chegar nesses 2 dias daqui, me dar anestesia e sabe-se lá se vai dar certo ainda, se eu não vou parar numa cesárea. E eu teria que dar mais 2.500 para anestesista. E pra mim passar, pra mim ir pra uma cesárea depois. E eu não aguentava mais. Eu não sei se eu ia aguentar ele chegar ali. E daí eu olhei aquela água e aquela água só escorria, não parava nunca de escorrer. Daí eu disse, não aguento mais, doutor,